E após a inelegibilidade de Bolsonaro, o fetiche pela terceira via parece estar aflorando novamente. Tem até a tese doida de que Lula depende politicamente de Bolsonaro e vice-versa. Oh, bobagem. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão valeu. Peço que ao final desse vídeo você comente sobre o que eu acabei de falar. Você pode concordar, discordar, complementar, mas só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Peço também que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive WhatsApp e Telegram, se você tiver, além de fazer a sua inscrição, caso não esteja inscrito. Fazendo tudo isso que eu acabei de dizer, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de 3 de julho, são agora 3h30 da tarde, e após o TSE decidir que Bolsonaro está inelegível até 2030, e aí há outras ações, outros processos, inclusive na própria Corte Eleitoral, começa a surgir aqui e acolá editoriais e comentários, analistas, pontuando de forma mais direta ou de forma mais indireta de que Lula depende politicamente de Bolsonaro. E junto a isso, uma defesa, um desejo, um desespero, um suplício para que a tal terceira via, enfim, surja no Brasil. Esse tipo de análise, esse tipo de comentário, ele parte de pressupostos equivocadíssimos, que desconhecem, inclusive, a própria história das eleições brasileiras, especialmente as presidenciais, e a história do Lula como ator político do Brasil. Isso é um afã, é um desejo, e parte principalmente daqueles bolsonaristas envergonhados ou os filhotes da Lava Jato, os saudosistas da Lava Jato, que querem Bolsonaro que não fale palavrão, que use sapatênis, etc. É evidente que, para o que a gente chama de bolsonaristas, bolsonarismo, tá, os bolsonaristas, no viés econômico não há grandes diferenças para a direita mais histórica, tradicional, pelo menos do período recente brasileiro, que seria o PSDB, nos tempos que o PSDB era governo, não há grandes diferenças nesse sentido, todo o resto há alguma diferença. Acontece que a política brasileira, principalmente as eleições presidenciais, e eu fiz alguns vídeos falando sobre isso durante o processo eleitoral, ou antes mesmo de começar o período eleitoral de 2022, as eleições sempre são polarizadas. A gente sempre teve dois candidatos disputando majoritariamente a vontade dos eleitores. É evidente que em determinadas eleições, terceiros e quartos colocados eles tinham mais força no eleitorado, estavam ali, disputavam, etc. Mas fundamentalmente duas eleições com dois nomes disputando. E a gente tem, desde 1989, o PT como uma dessas opções dos eleitores brasileiros. Foi com Lula em 89, foi com Lula em 94, foi com Lula em 98, foi com Lula em 2002, foi com Lula em 2006, foi com a Dilma em 2010, foi com a Dilma Rousseff em 2014, foi com o Fernando Haddad em 2018 e foi com o Lula em 2022. O que mudou é que no pós-golpe de 2016, o PSDB, que era a outra ponta histórica dessa relação, exceto 89, que foi o Fernando Collor, que, mal comparando, seria como o Bolsonaro daquele período, não necessariamente pelo conjunto das ideias, mas por se apresentar como um outsider da política. Tirando a eleição de 89, sempre foi o PSDB. E aí e o PSDB acabou se tornando essa direita limpinha, cheirosa, arrumada, que come de talher, que usa guardanapo, que boa parte da imprensa brasileira, da mídia, dos comentaristas, analistas, etc., articulistas, sentem saudade. E aí, após o Lava Jato, etc., cravou-se, muita gente cravou erroneamente, principalmente após a prisão ilegal de Lula, de que o PT estava morto, que o PT havia morrido, etc, 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 etc. Isso não aconteceu, evidentemente. E no lugar do PSDB surgiu essa nova direita, essa que a gente chama de direita, bolsonarismo, que nome que se queira dar, tendo Bolsonaro como figura eleitoral, né, desse segmento
da população, desse segmento do eleitorado. Muito em resultado em toda uma narrativa, em toda uma campanha para criminalizar a esquerda e o PT. Quando vem a Lava Jato, criminalizou-se a política como um todo. E nessa errada de mão, dessa permissividade das ilegalidades da Lava Jato, em que a grande imprensa comprava sem checar, sem fazer nada, né, criminalizou-se a política como um todo. Então, em 2018, a gente tem uma eleição de um clima de trocar tudo, de mudar tudo. O mérito da campanha de Bolsonaro, seja lá idealizado por quem, foi fazer Bolsonaro, depois de décadas de mandato parlamentar, seus filhos todos na política, etc., conseguir colar em boa parte da população a imagem de que Bolsonaro era um outsider da política, uma novidade na política quando não era. E aí esse eleitorado mais conservador trocou o PSDB, já por conta de toda a raiva incutida por anos a fio de noticiários, etc., de narrativas, sendo contraditório, principalmente na área econômica e em questões de denúncia de corrupção. E aí é sempre bom a gente lembrar que denúncia, o único fato que é uma denúncia é a própria denúncia em si, toda denúncia precisa ser comprovada, checada, etc. Depois de toda essa lavagem odienta, encruada na cabeça desses eleitores mais à direita, surge o Bolsonaro. O PSDB acabou, né, acabou. Diminuiu consideravelmente, não é nem sombra do partido que já foi um dia, que governou o Brasil por 2 vezes, que já teve maioria na Câmara de Deputados, maioria no Senado, maioria de governadores, maioria de prefeitos, etc. Não é nem sombra disso mais. O PT continua aí como o principal partido de esquerda do Brasil, um dos principais partidos independentes de coloração política e ideológica do Brasil. Lula eleito presidente da República pela terceira vez, e não há essa alternativa. Durante o período eleitoral, a turma aí queria o Moro, né? Falou-se muito no Moro como terceira via, depois tentou a Tebet, aqui acolá e tal. Mas era o Moro que eles queriam, o Marrecão de Maringá, que pode inclusive ser cassado senador do Paraná. Que aí eu só vou fazer um vídeo sobre isso, se isso de fato ocorreu, o TRE do Paraná julgar o Marreco. Depois que o TRE do Paraná julgar o Marreco. Queria o Moro, né? Defender todas as teses do Bolsonaro, mas assim, não falava palavrão, né? Esse talvez seja o único mérito do Marreco Maringá, ele não fala palavrão em público. Mas eles não queriam a volta do Lula, queriam o bolsonarismo sem Bolsonaro. E deu no que deu, não deu em nada. Agora, com o Bolsonaro inelegível, a gente fica vendo editoriais, agora a direita pode se organizar de verdade, agora pode ter uma oposição verdadeira, que não alimente o lulismo. Agora é que isso e aquilo outro, com o Bolsonaro inelegível, o Lula perde porque perdeu seu cabo eleitoral, aquele que mobiliza, etc. Isso é uma grande balela. É sempre bom a gente lembrar, e aí durante a campanha eleitoral também fiz isso, lembrando isso, recordando e pontuando, que quando a polarização, as disputas eleitorais estavam entre o candidato do PT e um do PSDB, nenhuma dessa turma falava em polarização, em que a polarização seria ruim para a política e a democracia brasileira. Ninguém falava. Ninguém falava que era importante surgir uma terceira via, seja de direita, seja de esquerda, ou uma terceira e quarta vias para substituir PT e PSDB. Ninguém dizia. Na verdade, muitos setores defendiam que o Brasil adotasse o bipartidarismo dos Estados Unidos, né, tendo apenas PT e PSDB. Até hoje algumas pessoas defendem isso ainda, aqui e tal, de forma não tão direta talvez, como era naquele período. E isso é um erro crasso, é um erro inclusive que despolitiza a sociedade brasileira, as pessoas que leem, consomem esse tipo de conteúdo, porque nega a história da política brasileira. Você pode não gostar do Lula, você pode adorar o Lula, você pode ter a avaliação do Lula que você quiser. Mas o Lula é uma figura que está no cenário político nacional desde o final da década de 70. Desde as greves do ABC, quando veio a formação do PT, a formação da CUT, e ele vem disputando eleições, etc. Então, ele tem a sua imagem muito consolidada no subconsciente coletivo dos eleitores brasileiros. Ponto. E isso faz dele sempre um nome muito forte eleitoralmente. Goste você que está nesse vídeo dele ou não. Na outra ponta, a gente tinha o PSDB,
que vem ali da redemocratização, um racha que sai do MDB e forma um partido mais intelectualizado, etc., defende a social-democracia. Tem ali, surfa a onda do Plano Real do Itamar Franco. Fernando Henrique foi um dos tanto de ministro que passou pelo governo Itamar Franco, inclusive o próprio Ciro Gomes também passou pelo governo Itamar Franco e participou ali daquele negócio do Plano Real. Surfa a onda do Plano Real, é eleito em primeiro turno em 94, é reeleito em primeiro turno em 98. A partir daí o PSDB começou a minguar, a cair. O PSDB era um partido muito institucional, não tem base social, etc. E é essa a diferença para o PT, por exemplo. É por isso que quando cravaram que o PT morreu com a prisão do Lula, estavam errados. Além de que, para você eliminar uma ideia, qualquer que seja a ideia, seja a direita ou a esquerda, não se elimina assim. Uma ideia para ser plantada, para ser ganha, para convencer pessoas, demora. Para que ela morra, demora também. E aí, quando você tem um conjunto de ideias que se contrapõem às mazelas da vida real, da concretude da vida real, de miséria, falta de distribuição de renda, falta de emprego, melhores condições de vida, enquanto para a maioria das pessoas, enquanto poucos vivem o luxo e o esbanjamento e esse tipo de coisa, é evidente que as ideias que querem combater essa concentração de riqueza vão perdurar. O instrumento pode mudar, pode ser o PT, pode ser um partido comunista, pode ser outro partido trabalhista, pode ser o que for. Historicamente acaba mudando, tem ciclos, mas a ideia em si não acaba, né? Assim como a ideia da manutenção disso. Ou a ideia que vigorou no Brasil, no mundo, em meados do século XX, que no Brasil se manifestou através do integralismo, que ajudou a fazer o golpe de 1964 e que dura até hoje aí. Olha como é difícil você acabar com a ideia. Hoje dá-se o nome de bolsonarismo porque Bolsonaro foi a figura eleitoral que apareceu, etc. Mas não foi ele que formulou nada, não foi ideia dele, ele não é precursor de movimento, de conjunto de ideias, de narrativa, de absolutamente nada. Ele foi ungido, apareceu ali, foi ungido. Muitos do que ungiram batem continência e usam coturno. Ponto. Bolsonaro inelegível, sendo preso, inclusive, podendo ser, porque a gente tem uma série de ações, inclusive criminais, contra ele. A ideia do que ele representa, do que a gente chama de bolsonarismo, acaba por si só por conta disso? Não. Ele, a personagem do CPF, né, tende a ficar enfraquecido eleitoralmente falando, mas esse conjunto de ideias por si só não vai acabar assim. Vão ser décadas e décadas para que a gente consiga eliminar do conjunto da sociedade ou de representatividade o suficiente para disputar eleições com algum grau de viabilidade eleitoral, vai se levar décadas para a gente excluir esse fascismo brasileiro, como eu chamo aqui no canal, desse nosso convívio. Mas isso vai demorar, isso não é assim. Aí a gente tem esse faniquito agora, né, para uma nova. Que a direita se reorganize sem o bolsonarismo, sem, etc. Não, é sinal dos tempos. Esse tempo que a gente vive é o que a gente tem. É o fascismo brasileiro contra a democracia. É o fascismo brasileiro que representa os interesses dos mais ricos, do grande capital nacional, etc. Não todos os seus atores, mas que representa esses interesses. E do outro lado, a democracia, valores democráticos e que representam os interesses da maioria da população, que sofre com a concentração de renda. Ponto final, goste-se disso ou não. Você viu que eu falei várias vezes aqui questão de democracia, né? Inclusive sobre bipartidarismo, multipartidarismo, constituição, etc. Só para mostrar, bem en passant, que democracia é um conceito relativo, sim. E esse é outro faniquito que a imprensa e etc. teve com Lula, mas isso eu não vou nem comentar. Não tem como comentar esse tipo de coisa. Né? As democracias no mundo se dão de formas distintas, etc. etc. Democracia liberal, proletária, com bipartidarismo, com multipartidarismo, com presença de monarquia, sem presença de monarquia. Tem uma série de situações desse tipo de coisa. E, historicamente, analfabetos poder votar, depois é só homens livres, brancos, etc. Então, assim, democracia, para muita gente é só eleitoral, para outros é social, econômica, etc. Então, democracia é um conceito relativíssimo, que responde ao seu tempo. Assim como esse é o tempo em que as disputas políticas estão entre o fascismo brasileiro e a democracia política, social e econômica.
Nesse momento, um lado é representado pelo Bolsonaro e esse conjunto de ideias em torno dele ali, mesmo ele estando inelegível, e o outro lado é representado pelo Lula. E todo o resto é mimimi.